Ângulos. Definição: é a união de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Tá. E o que seriam semirretas colineares? E o que é uma semirreta? Semirreta é a parte de uma reta. Toda semirreta terá um ponto de origem e uma extremidade. Por exemplo, na reta R, nós temos a semirreta OA, assim como na reta S, nós temos a semirreta OB. E o que seriam semirretas colineares? Seria duas semirretas contidas numa mesma reta. Como assim? Aqui nós temos a reta R e aqui nós temos a semirreta OA. Se a semirreta OB também estivesse contida na reta R, nós teríamos uma semirreta colinear. Esse seria um exemplo do que eu acabei de falar, a semirreta OB contida na reta R. E a notação que nós vamos usar para se referir ao ângulo seria essa daqui. AOB se refere ao ângulo, como eu já disse, e a M de AOB se refere à medida do ângulo. Por exemplo, se esse ângulo tivesse, vamos supor que estivesse 30 graus aqui. Se aqui é 30 graus, a medida do ângulo AOB é 30 graus. Se aqui for 50, a medida do ângulo AOB será 50. Ângulos congruentes. Definição: se dois ângulos possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Exemplo: na primeira figura, nós temos o ângulo ABC medindo 30 graus. E na segunda figura, nós temos o ângulo DEF medindo também 30 graus. Ou seja, esses dois ângulos têm a mesma medida, esses dois ângulos são congruentes. Exemplos de fixação. Primeiro exemplo, nós temos a primeira figura, onde o ângulo AOC mede 135 graus, e a segunda figura, onde o ângulo DEF mede 135 graus também. Eles vão ser congruentes? Sim. O primeiro mede 135, o segundo também, mesma medida, então eles são congruentes. Bom, vamos agora ao nosso segundo exemplo. Nós temos na figura número 1 um ângulo de 90 graus, e nós temos na figura número 2 nós temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, o ângulo AOC vale 90 e o ângulo DEF vale também 90. Bom, mesma medida, então são congruentes. Terceiro e último exemplo. Figura número 1. Nós temos o ângulo AOC medindo 45 graus. Figura número 2. Nós temos o ângulo EDF medindo também 45 graus. Bom, se os dois medem 45, então serão congruentes.